Olá pessoal, vamos dando continuidade à análise da obra Um Discurso sobre as Ciências de Boaventura de Souza Santos. Analisando agora o item O Paradigma Emergente, que está aí na página 59. Então aqui a gente já tem uma referência, ao novo paradigma que está surgindo, frente a esse paradigma sobre o qual nós já vivemos, já há séculos, o paradigma da ciência moderna. Então, esse paradigma emergente, ele já, segundo Boaventura, já vai se anunciando, e a gente já pode fazer especulações tomando por base os sinais que são apresentados com essa crise do paradigma atual. E Boaventura traz alguns nomes importantes, que se relacionam com esse paradigma emergente, como, por exemplo, o de Fritjof Capra, que faz uma reinterpretação das ideias de Jung, no que diz respeito à área da psicologia. Então, por exemplo, Boaventura diz que Capra vê em Jung uma das alternativas teóricas às concepções mecanicistas de Freud e Bateson. Afirma que, enquanto Freud ampliou o conceito de mente para dentro, permitindo-nos abranger o subconsciente e o inconsciente, é necessário agora ampliá-lo para fora, reconhecendo a existência de fenômenos mentais para além dos individuais e humanos. E Boaventura vai falar que esse conhecimento que advém do paradigma emergente, não é um conhecimento que prega a dicotomia mente e objeto, mente e matéria. Esse paradigma acaba desconsiderando essas dicotomias, ou seja, é um conhecimento que não é dualista, um conhecimento que se funda nas superações das distinções familiares e óbvias que até pouco tempo considerávamos insubstituíveis, tais como natureza, cultura, natural, artificial, vivo, inanimado, mente, matéria, observador, observado, subjetivo, objetivo, coletivo, individual. Então, essas dualidades, elas não existiriam nesse paradigma emergente. E Boaventura vai falar que, no que diz respeito ao domínio teórico das ciências, as ciências que mais progrediram foram aquelas que se aproximaram dos conceitos, teorias, metáforas e analogias das ciências sociais. E ele traz até um pensamento de Durkheim, no sentido de que Durkheim falava que os fenômenos sociais deveriam ser estudados como se fossem fenômenos naturais. O que deve acontecer é o inverso. Os fenômenos naturais devem ser estudados como fenômenos sociais. E, de fato, à medida que as ciências naturais se aproximam das ciências sociais, estas se aproximam das humanidades. O sujeito que a ciência moderna lançara na diáspora do conhecimento irracional regressa investido na tarefa de fazer erguer sobre si uma nova ordem científica. Então, Bourdieu vai pregar a superação dessa dicotomia entre as ciências naturais e as ciências sociais. No entanto, ele destaca que é importante que as ciências sociais, representadas aí pelas humanidades, também sejam transformadas. Então, não basta transformar apenas as ciências naturais. É importante também que haja essa mudança profunda nas humanidades. E outra frase importante de Boaventura é a de que todo conhecimento é local e total.
E ele diz: na ciência moderna, o conhecimento avança pela especialização. E de fato nós vemos bastante isso, né, na proliferação de cursos de especialização, né? Essa especialização também chega, né, às pós-graduações, né, estrito sensu, né, com os cursos de mestrado, doutorado, dentro de cada programa com suas respectivas linhas de pesquisa, né, seguindo as suas respectivas teorias, né, muitas vezes se fechando, né, impedindo aí o diálogo com outras teorias. Então, essa ciência moderna acaba avançando de fato para essa especialização, né? E ele diz que o conhecimento ele é tanto mais rigoroso quanto mais restrito é o objeto sobre ele que incide, né? Então, assim, esse conhecimento que é disciplinar, né, ele tende a ser um conhecimento disciplinado, proporcionando assim essa segregação, né, proporcionando essa divisão da organização do saber, gerando assim essas fronteiras, né, entre as disciplinas, impossibilitando, como já havia dito, né, o diálogo entre elas. E é o que ele fala aí na página 74, né? É hoje reconhecido que a excessiva parcelização e disciplinarização do saber científico faz do cientista o ignorante especializado e que isso acarreta efeitos negativos, né? Então, eu achei muito interessante essa expressão, né, do ignorante especializado, né? É alguém que se especializa, mas por se especializar, por não ter a compreensão do todo, acaba sendo classificado como um ignorante, né? E é por meio dessa especialização ignorante, né, é que vão sendo criadas novas disciplinas, né, para resolver como ele muito bem diz, para resolver os problemas produzidos pelas antigas. E por essa via reproduz-se o mesmo modelo de cientificidade, né? Esse modelo compartimentalizador, né? Esse modelo que prega a segregação entre as áreas do conhecimento. E já no paradigma emergente, né, não deve existir essa segregação, né? Como ele diz na página 76, no paradigma emergente, o conhecimento é total, tem como horizonte a totalidade universal, mas, sendo total, é também local. E por que é local, né? Porque ele vai dizer que esse conhecimento ele acaba sendo constituído por temas, né, que são adotados por grupos sociais concretos, com projetos de vida locais, sejam eles reconstituir a história de um lugar, manter um espaço verde, construir um computador adequado às necessidades locais, fazer baixar a taxa de mortalidade infantil, inventar um novo instrumento musical, erradicar a doença, etc. Então, esse conhecimento, além de ser total, ele também é local. E assim como é defendida, né, essa integração entre as áreas do conhecimento, ou seja, deve-se aí deixar de lado, né, essa compartimentalização, essa segregação. Isso também se reflete ao nível da metodologia, né? Quando Boaventura diz que deve existir uma pluralidade de métodos, né, possibilitando assim o que ele chama de transgressão metodológica, sendo certo que cada método só esclarece o que lhe convém, e quando esclarece, falo sem surpresas de maior, a inovação científica consiste em inventar contextos persuasivos que conduzam à ampliação dos métodos fora do seu habitat natural, né? Então, essa ciência, né, que surge, né, esse paradigma que está surgindo, ele também vai pregar essa transgressão metodológica, né? A utilização de métodos variáveis, né, para se estudar um objeto que, por não poder ser estudado isoladamente, acaba necessitando
da utilização de métodos diferenciados. E ele vai falar também que é importante, com esse método, com esse paradigma emergente, né, é importante que haja também uma tolerância discursiva, né? E essa tolerância discursiva também é o resultado do que a gente acabou de falar, dessa pluralidade metodológica. E o que seria essa tolerância discursiva, né? Hoje em dia, o pesquisador ele é cada vez mais global, né? No sentido de não se especializar apenas sobre uma área, né? E ele cita aqui alguns pensadores, como por exemplo Foucault, né? Foucault é historiador, filósofo, sociólogo ou cientista político. Aqui a gente tem uma composição que ele chama, né? Uma composição transdisciplinar e individualizada, né? Que acaba sugerindo assim, né? Uma formação, né? Transdisciplinar. Boaventura vai falar no item 3, na página 80, né, que todo conhecimento é autoconhecimento. A ciência moderna consagrou o homem enquanto sujeito epistêmico, mas expulsou-o, tanto como a Deus, enquanto sujeito empírico. Um conhecimento objetivo, factual e rigoroso não tolerava a interferência dos valores humanos ou religiosos. Foi nesta base que se construiu a distinção dicotômica sujeito-objeto. No entanto, a distinção sujeito-objeto nunca foi tão pacífica nas ciências sociais quanto nas ciências naturais. E a isso mesmo se atribuiu, como disse, o maior atraso das primeiras em relação às segundas. Então, Boaventura vai falar aqui basicamente, né, dessa dicotomia sujeito e objeto, né? O sujeito não deve se relacionar com o objeto, ou seja, é como se o conhecimento tivesse de estar separado daquele que faz a pesquisa, né? do próprio pesquisador, porque, seguindo aí o paradigma clássico, né? Se o homem se posicionar, se o homem utilizar as suas crenças, né, durante essa pesquisa, ele acaba não conhecendo, né, de fato o objeto pesquisado. Ele deve se distanciar. O que Boaventura vai pregar aqui é que justamente o objeto investigado, né, e o investigador não devem ser separados. Até porque a forma como a gente investiga, né, a maneira da qual a gente faz as nossas pesquisas, né, tudo isso advém de nossas próprias crenças. Em outras palavras, para se conhecer o objeto, é necessário a gente se conhecer. Então, essa diferença sujeito e objeto, ela não deve ser considerada, porque o resultado de uma investigação também é influenciado por nossas próprias crenças. E vejam só o que ele fala na página 83, né? Podemos afirmar hoje que o objeto é a continuação do sujeito por outros meios. Por isso, todo conhecimento científico é autoconhecimento. A ciência não descobre, cria, e o ato criativo, protagonizado por cada cientista e pela comunidade científica no seu conjunto, tem de se conhecer intimamente antes que conheça o que com ele se conhece do real. Os pressupostos metafísicos, os sistemas de crenças, os juízos de valor não estão antes nem depois da explicação científica da natureza ou da sociedade. São parte integrante dessa mesma explicação. Aqui a gente pode fazer uma referência, né, à famosa frase "conhece-te a ti mesmo", né? Então, você se conhecendo acaba também indiretamente conhecendo os resultados da sua pesquisa. E Boaventura diz na página 85, né? Hoje sabemos ou suspeitamos que
que as nossas trajetórias de vida pessoais e coletivas, enquanto comunidades científicas, e os valores, as crenças e os prejuízos que transportam são a prova íntima do nosso conhecimento, sem o qual as nossas investigações laboratoriais ou de arquivo, os nossos cálculos ou nossos trabalhos de campo constituiriam um emaranhado de diligências absurdas, sem fio nem pavio. No paradigma emergente, o caráter autobiográfico e autorreferencial da ciência é plenamente assumido. E indo agora para o último item do livro, e talvez um dos mais importantes, Boaventura diz: todo o conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. Então, assim, a ideia geral dessa obra é justamente revalorizar, né, o senso comum. Senso comum este que esteve e ainda está, né, durante muito tempo deixado aí de lado, né? Então, o que ele vai pregar nessa obra é justamente, né, essa a centralidade na busca de um novo senso comum, né? Olha o que ele diz na página 88. Já tive a ocasião de referir que o fundamento do estatuto privilegiado da racionalidade científica não é em si mesmo científico. Sabemos hoje que a ciência moderna nos ensina pouco sobre a nossa maneira de estar no mundo e que esse pouco, por mais que se amplie, será sempre exíguo, porque a exiguidade está inscrita na forma de conhecimento que ele constitui. A ciência moderna produz conhecimentos e desconhecimentos. Se faz do cientista um ignorante especializado, faz do cidadão comum o ignorante generalizado. Então, nós temos aí dois tipos de ignorantes, né? A ciência moderna construiu-se contra o senso comum, que considerou superficial, ilusório e falso. A ciência pós-moderna procura reabilitar o senso comum por reconhecer nesta forma de conhecimento algumas virtualidades para enriquecer a nossa relação com o mundo. É certo que o conhecimento do senso comum tende a ser um conhecimento mistificado e mistificador, mas, apesar disso, e apesar de ser conservador, tem uma dimensão utópica e libertadora que pode ser ampliada através do diálogo com o conhecimento científico. Essa dimensão aflora em algumas das características do conhecimento do senso comum. Então, pessoal, aqui nós temos a principal ideia, né, defendida, a tese defendida nessa obra, né, que é o resgate do senso comum, né? Na ciência moderna, a ruptura simboliza o salto qualitativo do conhecimento do senso comum para o conhecimento científico. Então, na ciência moderna, a gente tem uma passagem do senso comum para o conhecimento científico. Nessa ciência que está emergindo, nesse novo paradigma emergente, nós temos aí uma passagem inversa, né? Do senso científico, né, do conhecimento científico, passa-se ao senso comum, né, ao conhecimento do senso comum. E esse conhecimento científico pós-moderno, né, segundo Boaventura, só se realiza enquanto tal, na medida em que se converte em senso comum. Então, pessoal, nós encerramos aqui a análise da obra Um Discurso sobre as Ciências, de Boaventura, né? Não é um livro muito extenso, porém, como já foi dito anteriormente, né, isso não se relaciona com toda a riqueza presente nessa obra, né? Um livro crítico, no sentido de propor mudanças, né? Mudanças que, apesar de serem direcionadas ao campo científico, acabam também tendo impacto, né, na vida social, ok? Então, é isso e até a próxima.